eu tenho, né, algo mais complexo do que apenas números. Tá, vamos pegar e fazer um agora com strings, uma rede de strings. Eu tenho aqui uva, laranja e abacaxi. Certo? Então tem 3 frutas, 3 strings, né, são os nossos textos, né, com nomes de frutas. Imagine você que eu queira fazer algum tipo de filtro. Aqui eu tenho 3 elementos, né, mas imagina que posso ter milhares de elementos. Eu quero fazer algum tipo de filtro. Eu quero retornar, por exemplo, todos os elementos que começam com a letra A, por exemplo. Vou até colocar mais um aqui. A outra fruta com A, sei lá, botar com L. Botar um limão aqui, me veio a cabeça mais fácil, vou procurar frutas com L. E eu quero retornar, então, todas as frutas com L. Poderia fazer isso com for? Poderia. Como é que eu faria isso com for? Se você está assistindo isso aqui gravado depois, né, tenta fazer primeiro sozinho, como exercício, depois você olha eu fazendo. Como é que eu poderia fazer com for? Eu poderia declarar um for aqui, né, let i igual a 0, i menor que números ponto length, né, o length traz a quantidade de números, mais. E aí, por exemplo, eu vou mandar imprimir no console, por exemplo. Aqui não é números mais, né, vamos trocar isso aqui, botar frutas. Melhor a semântica, né? Aqui eu vou fazer o quê? Eu vou abrir chaves e eu vou testar, né? A gente viu numa outra lição o if, se frutas, como é que eu sei se frutas começa com uma letra? Assim como os arrays, as strings também têm funções especiais. Uma delas é a starts with. Em inglês significa começa com. E aqui eu posso botar o caractere que eu estou procurando. L, por exemplo. Se começar com L, aqui é o frutas na posição I, né? Então se é frutas na posição I, inicialmente é 0, depois é 1, depois é 2, depois é 3, né? Se frutas na I começa com L, então eu imprimo frutas na I. Certo? Então repare que ele vai imprimir ali embaixo, ó, laranja e limão. Se eu trocar minha letra para A, vai imprimir ali embaixo o abacaxi. Vou até apagar aqui. Se eu colocar para ele filtrar pela letra U, ele vai imprimir ali embaixo só a uva. Bom, então esse seria um exemplo com for, certo? Ah, Luiz, você falou para a gente dar prioridade a high order functions, beleza? Bom, eu mostrei o for each. Dá para fazer com for each? Vamos ver. A gente pode pegar aqui um frutas.for each. Eu tenho aqui uma função com um item. Pode chamar de item, de current, não importa, tá? Primeiro do elemento. E aí dentro eu posso ter uma lógica parecida com essa. A diferença é que no for each eu nem preciso ter esse i aqui, eu não preciso ter essa posição, certo? Eu posso pegar o próprio item que é passado aqui, que é o primeiro elemento. Se quiserem chamar de current, tanto faz. É o elemento, né? Eu estou percorrendo todos os elementos. Então eu posso verificar o próprio item aqui e mandar ele imprimir. Ó, imprimiu uva. Se eu trocar aqui para um L, imprimir laranja e limão. Então reparem que o que eu fiz com for eu posso fazer com for each. Mas lembrando que o for each, ele também é um coringão. Você também faz um monte de coisa com ele. Certo? Será que não tem uma high order function que seja mais otimizada para fazer buscas? Se eu olhar aqui as possibilidades, tem. Né? Tem o find quando eu quero encontrar um elemento, ou o filter quando eu quero encontrar mais de um elemento em potencial. Né? Se vier só um, ok, mas que pode retornar mais de um elemento, a gente utiliza o filter. Como é que funciona o filter? Está aqui a explicação. Repare que a documentação do MDN está em português. Tá? Então, o método filter cria um novo array com todos os elementos que passaram no teste implementado pela função fornecida. O que quer dizer isso? Que eu vou passar uma função com a minha regra de filtro e ele vai retornar para mim um array filtrado. Isso é muito importante. O filter, ele não altera o array original, ele retorna um array
só com o resultado do filtro. Então, como é que eu poderia fazer esse mesmo código do for each com um filter, certo? Eu posso pegar frutas.filter e aí eu vou ter a minha regra. Se eu olhar aqui, ó, eu vou ver que o filter, né, ele recebe apenas um parâmetro com um valor. A função que ele receber, ela vai receber apenas o valor em si, que é o valor de cada elemento do meu array. Vou chamar aqui de item, por exemplo. Então, eu boto minha função. Para cada elemento, ele vai executar essa função aqui. Eu vou verificar se item starts with e a letra que eu quero usar como filtro. Isto aqui, gente, essa função que eu passo aqui, ela tem que retornar true ou false. Ela tem que dizer se aquele elemento que a gente está percorrendo agora, ele vai percorrer uma vez para cada elemento, ele se enquadra ou não no filtro. Então, neste exemplo aqui, qual é a minha condição de enquadramento no filtro? Tá? Inicia com L. Se inicia com L e retornar true, ele vai filtrar esse elemento. Se inicia com L e retornar false, né, ele vai descartar, não vai considerar no retorno do filtro. Então, aqui eu vou ter um resultado do filter, e aí este resultado, se eu quiser imprimir, eu posso imprimir. Certo? Mais um aqui. E essa função filter aqui, no meu caso, é muito simples. Começa com uma letra, mas poderia ser uma função extremamente complexa conforme o interesse de vocês, conforme a necessidade de vocês, certo? Então, né, poderia ser alguma coisa começa com e termina com, poderia ser um cálculo muito mais complexo, né, um cálculo financeiro, um cálculo estatístico, não importa. Qualquer coisa que no final diga filtrou ou não filtrou. Tá? Aqui no caso, meu start with é que diz, né? Se começa com, ele vai retornar true. Se não começa com, ele vai retornar false. Então, o filter é sempre que eu quiser percorrer todos os elementos de um array, filtrando conforme uma condição passada por parâmetro. Certo? Então, é um jeito mais elegante de a gente fazer essas buscas dentro de um array. Agora, se eu quero um único elemento, o primeiro que atendeu uma condição, né, eu posso usar, por exemplo, o find. O find, ele também vai percorrer o meu array. Mas reparem aqui, ó, que ele só trouxe laranja. Porque o find ele se contenta com apenas um elemento. Enquanto o filter ele traz um array de elementos como retorno, o find traz o primeiro que ele encontrar. Mas talvez em algumas ocasiões isso seja útil para vocês. Né? Que eu quero realmente só um, quero só o primeiro, você pode usar o find. E tem ainda uma terceira variação, né? Eu falei do filter, falei do find, uma terceira variação, que é o find index, que é quando eu quero a posição do elemento. O que é a posição do elemento? É um array de strings, mas cada elemento está numa posição. Então eu tenho uva na posição 0, tenho laranja na posição 1, abacaxi na 2, limão na 3, morango na 4. Então aqui eu estou dizendo, ó, encontra o índice, encontra a posição do elemento que comece com L.